Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. A Secretaria Municipal de Portos está sob nova direção. E é claro que ele está aqui no Porto 360 Entrevista. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Bruno, obrigado pela tua presença. Cara, que prazer enorme ter você aqui junto com a gente no Porto 360 Entrevista. Pô, Max, eu que agradeço, o carinho, é uma honra incrível para mim estar aqui no Porto 360, é um trabalho que você já faz há muito tempo, entrega informação de qualidade, técnica para toda a população, então estar aqui para mim é um privilégio enorme. Eu fiquei muito contente quando eu fiquei sabendo que você foi indicado para a Secretaria Municipal de Portos, principalmente pela proximidade que eu tenho com você. Então, já vou assumir o compromisso aqui público, hein, secretário? Se você me permitir, vou cobrar, hein? Agora. Tem muita coisa para fazer e vou usar da liberdade que eu tenho com você para que a gente possa pegar essas pautas estruturantes que são importantes para o setor portuário para que a Secretaria possa alavancar. Essa é a ideia, o desafio é imenso e a gente tem que encarar de frente, não pode ser diferente. Vamos lá, vamos do início. Bora. Como é que tu recebeu o convite para ser secretário municipal de Portos? E quando veio o tema Porto, né, para você, como é que você enxergou esse desafio? Vamos levar para o lado pessoal. Eu gosto de humanizar aqui a coisa, né? As pessoas olham lá o Bruno, Orlando, o secretário, né? Mas atrás do cargo sempre tem a pessoa. Claro, então eu claro. gosto sempre de trazer esse Max, bastidor. sendo muito sincero, o Porto para mim é o coração da cidade. A gente não pode falar da cidade de Santos sem pensar no Porto. A cidade nasceu do Porto de Santos. Então, quando a gente fala assim, pô, Bruno, desafio Porto, cara, é o desafio da cidade. É a relação Porto-cidade. E a gente já conversava há muito tempo, o Rogério já queria me levar para o governo há um tempo, a gente já tinha sido essa conversa. E em dado momento ele falou, Bruno, e o Porto? Eu falei, pô, Rogério, o Porto é um lugar legal. O Porto, eu me identifico, eu estou em casa, logicamente o desafio é enorme para a cidade, e aliás não só para a cidade, que para o estado e para o país, a gente vai falar muito aqui hoje de todos esses desafios, mas quando ele me convidou, ele falou, Bruno, Secretaria Municipal de Assuntos Portuários, e eu conversei com ele, falei, emprego, porque o maior empregador da cidade é o Porto de Santos. Então, foi dessa forma que veio, foi um convite do prefeito, a confiança depositada, e que, obviamente, eu vou trabalhar demais para estar à altura, tanto do convite quanto da população santista. Veio o convite, aceitou o convite, primeira noite em casa, colocou a cabeça no travesseiro, falou, cara... E agora? Que é um grande desafio. E agora? O que eu faço? O que veio? A primeira coisa, eu sei que o emprego vem, porque você está muito alinhado também com o meu pensamento, né? Eu falo que a relação do Porto com a cidade, Bruno, ela tem um pilar fundamental que é o emprego. Que quando não tem emprego nessa relação, quando não tem emprego, né? Não existe relação do Porto com a cidade. Mas assim, quando colocou a cabeça lá no travesseiro para deitar na primeira noite, aceita o convite. Quais foram outros pilares que vieram além do emprego, né? De desafios que você está querendo colocar na tua agenda? Cara, a gente começa a pensar em tudo aquilo que o Porto traduz para a cidade e tudo aquilo que falta eventualmente para o Porto ou para a cidade. Então eu comecei a pensar, falei, caramba, nós temos áreas que precisam ser utilizadas para poder gerar riqueza e economia, além de emprego para a cidade. Nós temos ações que são ações... Talvez, não sei se multifacetada seria o melhor nome, mas que você tem independência das três esferas, município, estado e união. E, na minha visão, o município tem um papel fundamental de unir essas esferas para poder entregar esse resultado. Por quê? Porque aqui é onde estão as empresas, aqui é onde estão as pessoas. Então, eu comecei a tentar entender dentro da minha cabeça, né, formar um cronograma de trabalho para você falar o que a gente precisa de fazer de entrega. Pô, eu tenho um problema, às vezes, de competência federal, mas eu tenho que chegar no ministro, precisa resolver, presidente da SPA. Caramba, eu tenho um problema de acesso rodoviário na cidade, caramba, chegar no governador. Mas qual é a grande vantagem hoje? Parece que as coisas estão alinhadas. A gente tem um ministro que é da região, então conhece as dificuldades aqui do setor, da localidade. Nós temos um governador que foi ministro de infraestrutura no Brasil, conhece as dificuldades do setor. Nós temos um prefeito que foi secretário de governo, passou 8 anos conversando sobre isso. Um apaixonado pela área, eu acho que a gente pode fazer a diferença. Temos deputados em Brasília que conhecem a realidade, temos um ex-prefeito deputado. Quer dizer, a sociedade civil extremamente organizada, associação comercial, SOPESP, inúmeros setores da área portuária, sindicatos,
todos engajados e envolvidos para mudar a realidade. Então, no primeiro momento foi isso, deitar na minha cabeça e falar, cara, tem muita gente envolvida, a gente precisa juntar todo mundo do setor, logicamente equilibrar, cada um tem um interesse diverso, ou seja, a área do trabalhador, a área do empresário, mas pensar, em primeiro lugar, em Santos, São Paulo, Brasil, as pessoas, e poder entregar o que de melhor tem. E, obviamente, passa pelo que você falou, emprego. No final do dia, é aquela pessoa que tem uma comida na mesa, a família bem tratada e, obviamente, investimento maciço em infraestrutura. A gente precisa, seja ela nas próprias empresas ou de acesso a todo o Porto de Santos. Bruno, você falou da federação, estado, né, e município, e eu percebo claramente que isso é a pauta também do ministro Márcio França. Ele já declarou isso publicamente, que ele está olhando para uma gestão tripartite, né, entre a federação, o estado e o governo. Mas a gente pode afirmar, e eu já disse isso em outro programa aqui, de que a gestão da federação deve se concentrar na estratégia, a gestão do estado na infraestrutura e do município na zeladoria. Não são esses os pilares que a gente precisa começar a olhar para que a gente não tenha essa guerra de interesse político que você acabou de destacar também, né? Porque existem vários interesses e a gente sabe disso. Mas eu sempre costumo dizer, né? Se você der um cachorro para duas pessoas tomarem conta, né? E se você não der a responsabilidade, o cachorro vai morrer de fome, porque você acha que eu dei comida, eu não dei, se eu vou achar que você deu comida, você também não deu, e aí a gente corre o risco, talvez, de fracassar. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que definir competência sim. Sejam essas que você colocou, que eu vejo com muito bons olhos, sejam outras que possam advir também de uma reunião colegiada. Mas é importante destacar um outro ponto. Hoje, de tudo que se arrecada no Brasil, 65% fica governo federal. O município fica com uma parcela, e aqui em Santos a gente é privilegiado. O Porto arrecada muito e você ainda consegue ter um superávit que consegue entregar investimento. Hoje nós estamos batendo em Santos em 13,5% de investimento. Mas na maioria das cidades, inclusive da Baixada Santista, não sobra recurso para investimento. Por quê? Porque a arrecadação é federal. Então, quando a gente fala, poxa, plano estratégico está no federal, a estrutura logística no estado e a zeladoria no município, e aí o município tem que ter o recurso para pagar essa conta da zeladoria. Claro. Então, é a primeira preocupação que me coloca hoje. Num segundo momento, entender como é que seria o voto nessa circunstância. Por quê? Hoje, obviamente, quando a gente fala em zeladoria, nós vamos falar de perimetral. Nós temos ali buracos. Como é que está essa licitação? Como é que é feito? Como é que é realizado? Fazer um recorte, secretário. Buracos não, a gente tem crateras. Buracos são aos montes, né? E A perimetral tá largada. Se a gente for avaliar, eu sou um usuário, é inacreditável a perimetral dos dois lados. E eu quero fazer aqui uma ressalva. Enquanto vereador, fiz 3 requerimentos cobrando medidas, e enquanto secretário, já fiz mais um. Porque precisa. A SPA explica que a empresa faliu. Na minha visão, acredito que caberia ali um contrato de emergência. Entendo as Eu acho que nuances de troca de justifica, mas governo. não explica, Tem né? que ter o contrato de Isso é uma emergência. justificativa, mas não dá uma explicação para o problema que a gente tem, porque na verdade a gente precisa resolver aquilo ali, né? Mesma visão que eu tenho. Tem que resolver. Tanto é que eu fiz o requerimento e fiz agora o ofício. Precisa de solução, sim. Na minha visão, é um contrato emergencial. Não sei as travas oriundas de uma troca de governo, mas reitero a minha posição. Tem que ser feito, sim, é indiscutível. Está atrapalhando a vida de quem passa pela perimetral, é um ponto pacífico. Então, Evidente, e francamente falando, eu concordo com essa linha de raciocínio, independente da mudança de governo, tem certas coisas que não podem parar, né? Essa é uma delas. A gente tem aqui o maior porto do hemisfério sul e a gente não pode ficar refém dessas mudanças de governamentais. forma alguma. E só para complementar essa questão da gestão tripartite, que eu vejo com excelentes olhos, hoje as outorgas ficam com a autoridade portuária por mera liberalidade do governo. A gente precisa de lei. A gente precisa de lei determinando que essas outorgas fiquem, de fato, com a autoridade portuária, gestão tripartite ou não, mas que sejam consolidadas para investimento no Porto de Santos. Porque hoje estão aqui, mas e se troca o governo? Se troca o gestor, se a cabeça dele é diferente, essa outorga vai embora para outros fins, que podem ser tão nobres quanto, mas o que fica aqui o que é daqui tem que ficar aqui. Então a gente precisa desse investimento. E quem é que garante isso como política de Estado e não política de governo? Uma lei obrigando que as outorgas fiquem aqui. Acho que isso tem que ser feito para ontem. O papo com o Bruno tá muito bom, mas essa semana a gente tem estreia aqui no Porto 360 Entrevista. Já que a gente tá falando de papo, é Papo de Porto da semana com Mário Povia. Mário, seja muito bem-vindo. Olá, Max. Olá, pessoal.
Prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre as estatísticas apresentadas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, no dia 8 de fevereiro, na semana passada, portanto, que trouxe para a gente uma série de informações, uma série de elementos que nos coloca a refletir. E, claramente, de uma primeira análise, a gente já verifica o bom desempenho, o fantástico número de movimentação que apresentou o cluster portuário santista. Mas hoje eu não gostaria de tratar desse assunto, a gente pode conversar sobre isso numa próxima oportunidade. Eu queria falar hoje da importância de termos esses dados praticamente em tempo real. No dia 8 de fevereiro, a agência divulgando esses dados, os dados consolidados do ano de 2022, há pouco mais de 30 dias, algo que a gente não verifica ocorrências aí pelas experiências internacionais. E aqui render as nossas homenagens, parabenizar a agência reguladora por ter apresentado esses números, não só os números, né, mas a forma como apresenta, a dinâmica do processo, a apresentação, as ferramentas que se tem ali para se obterem dados estratificados, fora de série. E convido a todos que militam no setor, que têm interesse nessa matéria, que acessem o site da agência e procurem lá o Estatístico Aquaviário. Vale muito a pena verificar como isso vem avançando a olhos vistos aí, ano a ano, e aqui parabenizar todo o corpo diretivo e o corpo técnico da ANTAQ por este trabalho. Esses números são utilizados basicamente por todo o setor, por várias vertentes, para a elaboração de políticas públicas, para planejamento do setor, mas também no meio acadêmico, né, para os trabalhos, para as pesquisas tão necessárias dentro do ambiente portuário ou do setor aquaviário, porque as estatísticas elas não se restringem apenas às movimentações portuárias, mas também envolvendo a questão dos transportes, né, da navegação nas suas mais variadas vertentes. Então vale muito a pena vocês acessarem e terem aí a abrangência, né, verificarem a abrangência dos dados divulgados. Também no setor privado há uma necessidade de ter esses dados para orientar investimentos daqueles que movimentam cargas, que são usuários dos portos, né? Investimentos daqueles que trabalham no setor prestando serviço, basicamente operadores portuários, transportadores na área de navegação, no apoio marítimo, no apoio portuário, na navegação de cabotagem de longo curso. Portanto, ter esses dados em 8 de fevereiro divulgados é realmente um luxo, é realmente algo que nos enche de orgulho, né? E nesse momento reforçar, né, a importância de termos agências reguladoras independentes, agências reguladoras autônomas no país. Isso é fundamental para que a gente continue aí com um trabalho de excelência nesse setor, e oxalá nós tenhamos mantido esses critérios aí de avanços, né, no setor portuário e na regulação do país. Até a próxima. Um abraço a todos. Bruno, queria te fazer um convite, se você me permitir, para a gente dar um passeio de carro pela perimetral do Porto, e eu vou te mostrar o quão ruim está a sinalização do Porto. Eu já venho defendendo isso, porque, francamente falando, a gente não tem sinalização no Porto de Santos, né? Não só na margem de Santos, mas principalmente no Guarujá. Eu já falei isso em outras oportunidades também. Eu fui gravar uma pauta no Guarujá e eu sou um usuário do Porto. Por incrível que pareça, eu me perdi, né? Você fica perdido dentro do Porto porque você não sabe para onde vai, porque não tem sinalização, o retorno é ruim, o caminhoneiro está parado em determinada localidade. Então, é bastante ruim e é algo que a gente precisa olhar, né? Com certeza. Óbvio que isso não é responsabilidade direta do município, né? Mas a gente tem que, de alguma maneira, ter essa efetividade da Secretaria de Portos, que eu sei que você vai colocar para que a gente consiga resolver esse tipo de situação. A gente tem que estar atento, inclusive peço a você que possa relatar tudo isso pra gente. Se precisar, nós vamos no local por juntos, um prazer enorme. E o que puder me enviar para que a gente cobre as autoridades constituídas, sim. Não pode ficar um local como aquele, com a grandeza do Porto de Santos, sem sinalização. Eu vou fazer um pequeno recorte aqui, se o Bruno me permitir, né? O Bruno falou, eu quero que você me mande aqui um reporte para a secretaria. Eu costumo dizer que eu sou bem direto, né? Eu vou direto no WhatsApp do Bruno lá, mando o contato. E para quem não sabe, vou fazer esse recorte, voltar lá em 2019, quando o Cruzeiro estava passando por um problema gigante. Eu liguei pro Bruno, falei, vereador, cara, a gente precisa ajudar os cruzeiros. Isso mesmo. Né? Não dá para
estar da forma que está, é o que está acontecendo com os cruzeiros. Está tudo voltando, está tudo retomando. A municipalidade precisa apoiar os cruzeiros. E o Bruno abraçou aquela pauta. Vereador, queria aqui publicamente te agradecer, porque você abraçou aquela pauta, você foi no plenário ali da Câmara, que eu vi, você fez ali uma série de requerimentos, acho que chegou até o governo federal, se não me falha a memória, né? E fez um movimento muito grande, mostrando principalmente para a Anvisa a importância da retomada dos cruzeiros naquele momento. Então, o teu DNA de Porto já não é de hoje, né? Não. Já vem de outros tempos. E Max, eu acho que a verdade tem que ser dita. Era importante. Você foi muito feliz naquela ligação. Bruno, vamos vestir essa camisa? E de fato vesti como vestiria novamente, porque era o correto. Milhares de pessoas têm o emprego vinculado a essa área. Cruzeiro Marítimo, apesar de eu ser um apaixonado, mas não é isso que está em questão aqui, é um trabalho belíssimo, gera emprego, gera recurso para a cidade, para o Brasil como um todo, cresce imensamente no mundo todo, e naquele momento a maioria dos portos do mundo já tinham voltado. E Santos ainda não, o Brasil ainda não. Então a gente fez sim um movimento, o pessoal do setor fala que eu fui o primeiro político do Brasil, né, a fazer esse discurso, e com muita honra fiz, faria novamente sim, e foram até todas as autoridades, foram até Brasília, passando pelas agências, a gente conseguiu encaminhar, logo depois outras autoridades também engrossaram esse discurso, porque era uma luta justa, e saiu vitoriosa, e quando eu falo vitoriosa, quem saiu foi a população, foi o setor que conseguiu voltar a trabalhar, gerar emprego e colocar comida na mesa. E eu fiquei muito feliz, muito grato, e queria novamente aqui agradecer publicamente, né, se eu puder falar em nome do setor de cruzeiros, porque eu me recordo que eu te liguei num dia e no dia seguinte você me mandou o vídeo lá no plenário. Lá, exatamente falou, isso. Ó, tem que fazer, tem que acontecer e tal. Então, assim, obrigado pela confiança também. Imagina, foi uma ligação extremamente oportuna, foi você que me ligou, é importante destacar isso, a gente não tinha falado publicamente do assunto, mas crédito, é verdade. Eu não estou preocupado com o crédito, isso é bobagem. Eu tô, assim, eu me preocupo o setor. Foi um nascedouro. Ver você lá e defender essa pauta aqui foi muito importante. Eu não tenho essa força. Quem tem essa força são vocês. E você fez isso com maestria. Eu me recordo até, se você me permitir, claro, né? Claro. Eu cheguei no Concais para fazer um cruzeiro naquele período de retomada, né? E aí tinha uma faixa lá. Obrigado, vereador Bruno Orlandi e tal. Foi. Muito legal ver isso, assim, pô, eu te confesso que eu fiquei muito feliz. Não, Fico até emocionado de relembrar o momento, porque, cara, era muita gente que estava comprometida. Max, foi bom demais, a gente conseguiu um resultado bacana, sei que você não tem essa vaidade, mas é importante dizer de onde as coisas nasceram, porque é um resultado para a população. O teu compromisso aqui, como jornalista, com a entrega de resultado, é isso, é buscar o melhor para a sociedade, e naquele momento a gente pôde fazer. Eu também recordo, eu estava dentro do carro, passava em frente ao Supercentro Boqueirão, vi tua ligação, falei, cara, deixa eu atender, e dali nasceu... Ele olhou e falou assim, ih, é BO. Não, meu amigo. E aí no dia seguinte tinha sessão e a gente conseguiu correr, preparar o material e graças a Deus tá aí. Os cruzeiros estão bombando, o resultado tá bacana, a população tem acesso novamente e principalmente os empregos estão garantidos. As pessoas têm renda, têm comida na sua mesa. Você tá coberto de razão e você foi muito feliz. Mais uma vez, parabéns. Bruno, eu sei que o Rogério assiste o nosso programa. E eu queria dar uma sugestão aqui. Vamos colocar o Parque Tecnológico embaixo da Secretaria de Portos? Vamos colocar ele no teu boné? Vamos arrumar o Parque Tecnológico de Santos? Olha, e hoje, estava conversando um pouco mais cedo com o Villani, falei, presidente, você tem alguns trabalhos aí de startups, Marine Startup Lab, que ele faz alguns trabalhos ali com algumas empresas voltadas à tecnologia, mas vamos engrossar isso. Vamos trazer as empresas portuárias aqui para dentro. Nós temos exemplos muito significativos em São José dos Campos, na área da aviação. A gente tem exemplos muito bons no Porto de Recife. Vamos fazer esse trabalho, vamos buscar. Eu me comprometo com você a trazer e eu fui muito bem recebido. Ele gostou da ideia, a gente conversou, eu já tinha essa vontade antes, uma conversa com o Rogério mesmo, da gente poder trazer. E confesso a você que conversei com algumas empresas do setor e todas elas se mostraram extremamente sensíveis a essa questão. Então, eu acho que dá para a gente fazer um excelente trabalho. Voltar à tecnologia, voltado ao porto, juntando isso e, em especial, retendo talentos, dando oportunidade, trazendo sim as startups e dando condições delas se desenvolverem. Porque não tenho dúvida, quanto mais a gente investe na criação de novas empresas, em tecnologia, na juventude, muito melhor será o resultado para as próprias empresas, muito mais qualificação para os nossos jovens e muito mais renda para todos na cidade.
Eu acho, e francamente falando, se o secretário me permitir, essa questão de startup, do empreendedorismo, né? Eu acho que ele tem que estar no DNA lá do Sebrae. Eu acho que o Sebrae tem que tratar disso dentro do Sebrae, não dentro do Parque Eles fizeram Tecnológico. uma parceria lá, Né? isso Eu aí. acho que existe uma parceria lá hoje, mas eu acho que existe um pequeno conflito de agenda aí. Eu acho que o Parque Tecnológico, no meu entendimento, ele não tem esse viés única e exclusivamente para desenvolvimento de startup no que Não, tange nem a pode. questão de empreendedorismo, né? Eu acho que tem outras questões que são muito mais importantes, principalmente no que se refere à capacitação, o desenvolvimento, principalmente, das atividades portuárias. Eu sonho em ver no Parque Tecnológico lá a sala BTP, a sala Deep World, a sala Santos Brasil, a sala Temag, a sala TES, enfim, E a que sala universidades. e a sala, talvez, universidades, que aí é onde é o ponto, né? Qualificação e capacitação. As universidades, elas qualificam, né? Eu acho que a grande deficiência que a gente tem hoje é de capacitação, né? Então, são duas questões. Talvez trazer a universidade com laboratórios para capacitação, ok, mas a gente não Isso precisa aí. qualificar, porque a universidade hoje já faz isso Sim. com maestria. Mas E eu entendo, uma Fundação Senep, o Senai que tem simulador, trazer as pessoas ali para e fazer o que a gente chamaria de técnico, E principalmente as empresas internacionais. eu Não acho. dá para não termos dentro do Parque Tecnológico as empresas internacionais. Hoje, quando você vai comprar um chip to shore, quando você vai comprar um RTG, você não vai comprar de uma startup que está desenvolvendo aqui, né? Você precisa capacitar a mão de obra para utilizar esses equipamentos. Seja ele um chip loader, a gente tem uma série de tecnologias implementadas dentro desses terminais que vêm de fora do país e a gente precisa capacitar as pessoas para poderem operarem. No meu entendimento, esse é o papel do Parque Tecnológico. Eu concordo, acho que dá para avançar sim, e vez que já fizemos uma, vamos trabalhar para fazer a segunda. Eu concordo com você. Bruno, a gente falou dos cruzeiros, né? E queria voltar um pouquinho nessa questão dos cruzeiros, porque eu acho que isso está na pasta da Secretaria Municipal de Portos, né? Pelo menos isso é o meu entendimento a título de gestão, que é a questão do receptivo. Né? Então a gente fala muito do turismo, do impulsionamento ali do centro de Santos, e aí a gente aguarda que o terminal mude de um lugar para o outro. Eu fiz um summit de cruzeiros aqui, perguntei para todos os especialistas, me dá uma média de quanto tempo demora, né? Para mudar o terminal. E na média, cada um deu um prazo, contando as pessoas, dividindo, evidentemente, a gente aprendeu a fazer essa continha na escola, deu uma média de 7 anos. Né? Então, assim, são 7 anos levando todo o rito processual, burocrático, documental, financeiro, de construção, para que esse terminal saia de lá e venha para o Valongo. 7 anos. Durante 7 anos a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Não dá para ficar com o receptivo que a gente tem aqui na cidade de Santos e sendo único, exclusivamente um porto de embarque e desembarque de passageiros ali naquela linha férrea que a gente já conhece, sabe como é que é, a pessoa andando de mala por ali. Será que não daria, por exemplo, para fazer um receptivo ali no Valongo e ter um ônibus que levasse para dentro do terminal, ao invés de criar todo aquele transtorno, caos que a gente vê ali no terminal, ou seja, bolar alguma coisa diferente para resolver essa questão do receptivo? Você está olhando para isso? Olha, Max, eu sendo muito sincero, como sempre fui com você, com franqueza, tô sim. Você sabe que a área de cruzeiros é uma área que eu sou fascinado. Indiscutível. Eu acho que dá para avançar muito. Não quero ter aqui a ousadia, eventualmente, de falar de uma pasta que não me compete. Santos tem uma Secretaria de Turismo, né, que é a CELI que toma conta. Tenho certeza que ela é sensível também a essa questão. Mas acho, sim, que a gente pode avançar muito no receptivo. A gente tem uma cidade que é vocacionada para o turismo. Antigamente, a gente não tinha sequer leitos para fazer aqui um turismo de negócio. Hoje tem. A gente passou por muitos desafios na área do cruzeiro. Superamos todos eles. A perspectiva, eu não sei se 7, mas pelo menos 5 anos acho que demora para fazer essa transição eventualmente para o Que na Valongo. verdade foi a média ali dos É especialistas, né? isso. Cada um tinha um número. Tinha Cada gente um que puxa falou para cá, 4, puxa para tinha gente lá. que falou 12, Eu enfim, na vou deixar média minha deu contribuição, acho que vai 5. 5. Mas não é para ontem. De fato, 5 anos é muito tempo para esperar, não Claro, dá. são 5 temporadas. Se a gente tá falando de Não dá. bilhões por temporada, vamos deixar uma parte dessa Preci- arrecadação em Santos, poxa. Precisa. E precisa ter uma conversa, sim, com o terminal de passageiros e com a Secretaria de Turismo, e eu posso ajudar nesse circuito, ter uma relação muito boa com todos os pares, para que a gente possa melhorar esse receptivo. A gente sabe que é um desafio grande, aonde o terminal está hoje, não param os navios, a embarcação está distante, você tem que pegar um ônibus, passa por dentro do terminal, tem algumas logísticas que interferem nisso, mas eu acho que todos ali têm boa vontade. Se a gente conseguir sentar, conversar,
pensar, não tem porquê a gente não conseguir entregar cada vez mais para o munícipe e para o turista que aqui vem. Eu concordo com você e eu acho que realmente está passando aí, né? Esse vagão, esse trem na nossa frente, atrás de ano, a gente vai perdendo a oportunidade de construir um bom receptivo. Eu sonho um dia ter ali no Valongo, do lado do Museu Pelé, um local de estacionamento onde você deixa o teu carro ali e aí você é recebido ali, você visita o Museu do Pelé, tem um grupo tocando um tipo de música ali, você tem oportunidade para tomar uma cerveja, alguma coisa, Bacana. né? E aí você tem um ônibus que ele faz o Cirque Truckle, né, que eu chamo. Então ele faz ali o tempo todo, de 10 em 10 minutos, meia hora, eu não sei o tempo, não fiz o estudo, mas que ele sai dali do Valongo, ele vai até o terminal de passageiros, entra lá, deixa o pessoal lá dentro, ele não precisa ficar atravessando, e ele retorna para aquele ponto. E a gente está usando aquela área ali, a gente está movimentando a economia. Eu já tive a oportunidade de ver o trabalho da Selen, fui com a minha família ali no centro de Santos, ver aquele... tinha paella espanhola, tinha... aquilo ali é muito legal e a gente podia receber por ali, né? Inclusive, você tem um restaurante escola ali, que é um excelente Exato, trabalho social, que a exato. Célia está à frente. E sonho da mesma maneira. Você pode ter um edifício garagem ali, o pessoal vai estruturado, você desce no navio como desce em Miami, por Finger, entra direto no navio. É um espetáculo. E Santos não pode estar atrás de nenhum porto do mundo. Nós estamos falando do maior porto do hemisfério sul. Nós temos que ter aqui todos os diferenciais, inclusive na área turística. Eu falei truck circle, mas é o bus circle, né? Não é o do caminhão. Não, Melhor andar de ônibus que caminhão nessa hora, caminhão, né? É bom estar dentro do ônibus. Deixa eu tocar num tema polêmico aqui, a questão do Só Wave, mais um. né? Não. Manda, vai pra Não, frente. vamos lá. Quem manda aqui é o secretário, vai lá. Eu falei, só mais um tema polêmico. Só mais um. Aqui no Porto 360 Entrevista, a gente quase nada é polêmico. Mas queria tocar nessa questão do Wave, né? A gente sabe que o estudo de impacto em vizinhança, principalmente hoje, que é o compromisso que o setor portuário tem, né? A contrapartida para com o município, né? Em virtude de uma legislação, de fazer investimentos, né, dentro da cidade. E foram feitos, principalmente na gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, inúmeros investimentos capitaneados, aí, custeados, né, pelo setor portuário. Creches, escolas, dentre outros. Mas nós não temos uma fórmula para isso, né? Não existe uma fórmula. E para que haja a maior transparência possível, sempre é importante ter uma metodologia, né? Hoje a gente não tem uma metodologia, existe uma comissão que determina lá qual é o valor, o aporte do estudo de impacto e vizinhança que deva ser feito em virtude do local, enfim, é muito complexo e, no meu entendimento, é subjetivo, né? Pode ser que eu esteja errado, mas faço a minha meia-culpa aqui, mas eu entendo que a objetividade é a fórmula de Bhaskara, menos b, raiz quadrada de 2ac dividido por 2a, então eu sei que a fórmula é aquela, né? Na tua gestão, você vai buscar isso? Dá essa transparência com uma fórmula para os estudos de impacto e vizinhança? Nós já temos buscado, tá? Eu tenho conversado muito sobre o tema, conversei sobre isso na Associação Comercial de Santos, conversei sobre isso na Sopesp, tenho falado isso dentro do governo. Qual que é a dificuldade que se impõe, mas tem que ser superado? Cada empreendimento tem o seu impacto. Então, só para esclarecer para o nosso telespectador, o que é o Wave? É o impacto de vizinhança que é decorrente daquilo que é realizado. Então, você vai ter um impacto de vizinhança que pode ser mitigado, por exemplo, tem muito caminhão, então tem que construir uma ponte, tem que arrumar a estrutura, tem que recapear ali melhor e tal, para poder aguentar aquele impacto de vizinhança local. Ou, se for uma questão intransponível, eu não vou mitigar, eu vou compensar. Então, olha, não tem jeito de fazer isso, mas eu vou botar uma escola, eu vou botar uma policlínica e tentar, de alguma maneira, organizar, mitigando ou compensando esse impacto. Qual é a grande dificuldade? Qual o tamanho da empresa? Qual é a grandeza do impacto que ela faz? Como é que eu vou mensurar? Quantos caminhões tem? Não tem? Tem esgoto? Não tem esgoto? Vou dar um exemplo claro aqui, que muita gente fala e nem foi da gestão do Paulo, mas que é importante destacar. O prédio que fica o Aquaplay, ali na Moura Ribeiro. Uhum. O prédio do Aquaplay Moura Ribeiro, 1.500 famílias, 4.500 pessoas, salvo engano. Não teve ali, pelo menos não executada, uma ponte à época do empreendimento para você poder fazer o retorno. O que aconteceu no trânsito local? Não tem o retorno, 6 horas da tarde parava tudo. Parava a descida do Morro da Nova Sintra, parava o Moura Ribeiro, quem vinha do Marapé, quem ia para a Ponta da Praia por ali. Também. Mesma situação, essa é a volta, a sua ida. Igual.
O que tinha que ser sido feito, e aí eu não vou entrar no mérito, eu não estava na gestão, não sei se foi, se faltou execução apenas, mas enfim, isso é um outro contexto, só para a gente fazer um recorte disso. Impacto de vizinhança. Pô, nós tínhamos um problema. Chegou muita gente de uma vez só, você tem que mitigar. Seja tubulação de esgoto, seja a questão de captação de água, da chuva, seja a questão de criar uma escola, uma policlínica. O fato é que você tem 4.500 pessoas novas e, eventualmente, mais 1.000 carros ali por dia. Precisa ser feito o impacto de vizinhança. A mesma coisa quando você tem uma transportadora ou quando você tem um terminal portuário ou qualquer outra empresa com uma grandeza maior. Como é que você mensura isso? E aí, o outro lado, e eu fui questionado disso na situação comercial, às vezes você tem uma empresa gigantesca e ela tem um impacto enorme, só que ela está fazendo um pedacinho aqui no outro setor dela, tal, que não vai passar o tanto de caminhão, tanto de pessoas, o impacto é menor. Pô, mas a grandeza da empresa, o faturamento, o que ela traz, o que ela investe, como é que você faz essa conta? Então, a gente está tentando reunir um grupo de especialistas, a sociedade civil organizada também está, a gente tem conversado muito no governo para tentar achar uma métrica que dê essa tranquilidade para o empresário. Olha, funciona assim, vai ser assado. Eu fico imaginando, você faz um plano de negócio, né? Você imagina, você fala, esse é o investimento que eu vou fazer, aí vem uma surpresa no meio do caminho. Fala assim, não, o teu EIVA é de 30 milhões. Fala, pô, mas da onde saiu isso? O cara assusta, a gente né? sabe. Hoje alguém já faz esse cálculo, né? Já faz, para que esse número exista. Exato, só que faz pontualmente. Então, talvez, trazendo aqui uma fórmula específica, feita a várias mãos, homologada, obviamente, pelo prefeito, para que a gente possa, olha, talvez esse daqui seja a melhor maneira de encarar, ou a regra seria essa, eventualmente a exceção seria tratada de tal maneira. Exato. Mas para a gente ter, de fato, a gente avança, a dificuldade é a complexidade dela, quando você tem esse número de variantes muito grande, isso vai impactar, obviamente, no caso a caso, mas é importante que a gente possa avançar nesse sentido, sim. Tenho dúvida, até porque a gente dá transparência, já que a gente quer atrair investimento para nossa região, né? Não dá para atrair investimento sem que a gente tenha transparência, principalmente nas obrigatoriedades que as empresas têm para com o lado público do processo. Bruno, queria tocar em mais um assunto que me preocupa, né? Até por uma notícia que eu li mais recentemente, de que o Arco Norte superou, né, o Porto de Santos no volume de movimentação. Eu venho batendo muito nisso, né? Todo mundo... E eu vejo as notícias de que o Porto de Santos bateu recorde. Isso não é notícia nova, né? Pode ser notícia, mas para mim não é notícia nova, porque o Porto de Santos sempre bateu recorde. Isso não é novidade para ninguém, né? E não vai deixar de bater recorde, né? O Porto de Santos é muito eficiente naquilo que ele o faz. Mas a gente vem batendo recordes principalmente em virtude do commodities. Commodities é preço, né? Então eu já pontuei isso de novo, não querendo ser repetitivo, mas eu tenho sido, porque é uma preocupação que eu tenho, a safra de 2025 está vendida, né? Nós estamos em 2022, então 2024, 2025 está sendo negociado e já foi vendido. Então o preço é formado pelo mercado. E aí o produtor vai buscar a logística mais eficiente e por onde ele possa escoar com menor custo. Se Santos ficou caro, ele vai embora para o Arco Norte. Se o Arco Norte ficou caro, ele vai embora para Vitória. Se Vitória ficou caro, ele vai embora para Paranaguá, whatever, né? E é assim que funciona. A gente vem transformando o Porto de Santos num porto exportador de commodities. E a gente não vem aumentando a capacidade de carga de valor agregado, né? Isso é algo que me preocupa bastante, porque isso tem impacto no emprego. Como é que a tua gestão está olhando para essa questão específica? Vamos lá, a gente tem acompanhado de perto esses números, tá? Esse crescimento do Arco Norte não é novidade para ninguém. A gente sabe que nos últimos anos o investimento do governo federal na questão logística do Arco Norte foi muito grande. Então, se a gente pegar ano após ano, as movimentações de grãos no Arco Norte cresceram demais. E em breve pode ter mais, inclusive porque a BR-163 está com mais investimento ainda para ser consolidado. Então, quando a gente coloca esses números na ponta, a gente já acreditava que isso fosse acontecer. Por quê? Porque, muito bem você colocou, commodities é preço. E quando a gente fala aonde estão hoje, Mato Grosso, por exemplo, um bom número daquilo que é plantado, produzido nesse setor dos grãos, ele tem uma proximidade maior com o Arco Norte. Então, quando você melhora a infraestrutura logística até para lá, o preço vai ser menor. Ele é mais atrativo, isso é evidente. Muito melhor ainda quando a gente fala da parte marítima. Porque quanto mais ao norte você está, mais perto você está da Europa, dos Estados Unidos e também da Ásia, porque a gente usa o canal do Panamá. Então, neste momento, o preço lá vai ser atrativo. Agora,
Sem contar a questão fiscal, né? A guerra fiscal dos estados, que Claro. muitas vezes são preponderantes. Agora, é importante destacar que a gente está falando do Arco Norte inteiro. São todos os portos do Norte e do Nordeste que, somados, pela primeira vez na história, passaram o Porto de Santos. O que a gente precisa destacar são os investimentos aqui. Trazer cada vez mais terminais, acertar aqueles que aqui estão, investir em tecnologia e, principalmente nesse momento, em acesso. A gente teve um avanço grande com essa questão desse consórcio ferroviário que se criou, a FIPS, onde a gente coloca ali MRS, VLI, Rumo, para que eles possam fazer investimentos, melhorar a pera ferroviária, para que a gente tenha cada vez mais entrega em menor tempo, com mais qualidade, mas não podemos esquecer do acesso rodoviário. A gente tem uma imigrantes aqui estrangulada. A gente fala, vamos investir no porto. O porto tem aumentado capacidade e batido recorde após recorde. Eu vou travar o gargalo. Se eu não entrar com carga pela rodovia, eu não consigo chegar no porto. Nós precisamos para ontem de uma terceira pista da Imigrantes. Então, é aí, por exemplo, que a gente volta na gestão tripartite. Cadê o papel do Estado? O Exato. Estado tem que investir. Infraestrutura. Para ontem. Federação Estratégia. E aqui a gente cuida da zeladoria, pô. Exato. Então, a gente precisa desse investimento. Então, na minha visão, obviamente, a gente não pode esquecer do investimento da ponta. A infraestrutura é importante, é necessária, a modernização, tecnologia, porque vai impactar no emprego e vai impactar no commodity que aqui vai chegar. Mas precisamos, para ontem, pensar no rodoviário. O rodoviário está travado. Nós temos o primeiro gargalo é esse. O investimento em ferrovia me parece que vai bem e caminha bem no Brasil todo, não é só aqui. E também transformar aqui o nosso porto num hub port. Isso vai ampliar em muito a expectativa financeira de recursos. Só que para isso, tem que avançar no país com a nossa BR do mar. A cabotagem que ainda é muito tímida. Saiu do papel, mas não chegou na prática. Então, a gente precisa avançar. E a Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Emprego vai lutar até o final para que isso se torne realidade. Tanto o acesso rodoviário, quanto investimento na ponta e também a nossa cabotagem. Dentro dos nossos limites e competências, nós vamos fazer toda a interlocução, articulação para que isso se torne realidade. Queria fazer mais um recorte aqui. Fico muito contente com essa tua posição, Bruno, porque eu já ouvi em outras oportunidades algo do tipo, isso não é a nossa competência, não é a nossa responsabilidade, né? Talvez não seja legal, realmente, né? Você não tem gerência sobre algumas pautas, mas você ter agenda sobre essas pautas, você ser participativo, cobrar para que isso possa contribuir para o desenvolvimento municipal, eu acho, pelo menos no meu entendimento, é o papel da Secretaria. Olha, eu vou ser muito sincero com você. Eu sou secretário municipal da cidade que abriga o maior porto do Hemisfério Sul. Se eu não puder levar essas bandeiras no coração, eu estaria no lugar errado. Concordo em gênero, número e grau. Bruno, a gente tá chegando ao final do nosso programa, cara, tinha tanta coisa para te perguntar, mas já fica a agenda aí, já tô pedindo pra tua produção, o pessoal já tá aqui, ó, como ela tá fazendo alguns stories pras tuas mídias sociais, já coloca na agenda uma data, reserva pro Bruno voltar aqui pra gente poder falar mais sobre o nosso setor e principalmente pelo que a Secretaria vai estar desenvolvendo à frente do Porto de Santos. Mas eu tenho feito essa pergunta e é uma pergunta que eu vou compilar lá no final do ano, né? Então, 31 de dezembro, hoje é 31 de dezembro de 2023, né? O que o Bruno Orlandi, secretário municipal da Secretaria da Secretaria de Portos, fez ao longo de 2023? Porque eu vou pegar tudo isso e aqueles que acertarem, eu já brinquei aqui, eu vou pedir o palpite da cena, tá? Porque o pessoal acertou, o pessoal bom para acertar as coisas vai me dar o palpite ali da Mega Sena. Mas brincadeiras à parte. Olhando lá para 2023, né? 31 de dezembro. Se você olhasse para trás, o que você entregou mesmo? O que você fez? Vamos lá, Max, olha, é difícil dizer isso quando nós temos uma secretaria a meio, né? A gente não tem a caneta para ser resolutivo, mas eu já comentei aqui, é a bandeira que eu levo. Então, primeira coisa, ter contribuído muito para que já tenha sido dado os passos iniciais, mas de fato, né? Não só conversa, documentação, progresso para acesso rodoviário no município. Isso que é o primeiro deles. Terceira pista da Imigrantes. Que de fato os primeiros passos tenham sido dados. A gente sabe que não se constrói uma estrada em um ano, claro, mas a questão documental, a questão de estudo, a questão de todo o trabalho que tem sido feito já ter sido iniciado. E quero participar disso de perto. Segundo, alteração do local do terminal de passageiros. Isso é uma... Isso eu tenho certeza que vai ser pauta tua. Isso a bandeira para ontem. A gente precisa... E novamente, é importante destacar,
tem reequilíbrio de contrato, tem dificuldades que vão ser colocadas, o presidente da SPA, a gente não sabe ainda se fica o atual, se vai ser uma troca, não foi anunciado pelo novo governo, mas independente disso, tem que se resolver e a nossa bandeira é que isso aconteça com a maior brevidade possível. Então, quero também colaborar para que a gente possa já ter dado todos os passos iniciais para que isso já esteja em transformação. Também ali uma obra de pelo menos 3 anos e mais a parte burocrática até 5 no mínimo, como a gente já falou. E por fim, uma relação, primeiro ano, hein? Só esse primeiro. Uma relação Porto-Cidade, onde a gente tenha um porto muito mais próximo da cidade, uma cidade muito mais perto do porto, e eu acho que isso é fundamental. Quero ter essa relação, e nessa relação, 2 pontos que eu acho fundamentais. O desenvolvimento do parque tecnológico, levando o porto para dentro do parque, e aí um compromisso que eu quero assumir de lutar por isso. E 2, que problemas como a perimetral passa hoje, de tanto buraco, não aconteça mais. Que a gente possa auxiliar de fato na ponta, para que quem por ali transite não tenha essas perplexidades que a gente vê agora. Irmão, quero te desejar sorte, Obrigado. sucesso nessa jornada. Eu torço por você. Junto. Te acho um cara muito competente. Muito dificilmente eu falo isso, Você é meu amigo. mas quero realmente que você faça a diferença à frente da Secretaria Municipal de Portos. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, a honra estar aqui. Volto em breve, com certeza, convite aceito. E espero que após o dia 31 de dezembro eu possa voltar aqui e falar, pô, Max, conseguimos avançar nesses pontos, mas quero trazer mais esses aqui para a gente poder falar mais um pouco. É isso aí. Ele não me convidou publicamente pro cafezinho lá na Secretaria de Portos, mas eu vou estar lá. Tem cadeira cativa, a cadeira tá lá. E você quer reivindicar alguma coisa, quer conversar com o nosso secretário, Porto 360 sempre também vai estar aberto para estar junto com você. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.